hoje a gente vai entender o que fazia o Padre Pio sorrir mais do que qualquer coisa. A gente sabe que o Padre Pio era um santo muito bem-humorado e ele era um santo muito feliz. E os frades conheciam o Padre Pio como alguém que brincava muito. Lá no convento ele gostava de brincar com os outros, fazia a festa lá no convento e ele levava a alegria onde ele passava. Mas algumas vezes o Padre Pio ficava com a cara zangada. Algumas vezes o Padre Pio ficava com a cara zangada e essa cara zangada era para depois ele se transformar na cara feliz. E eu queria partilhar com você no dia de hoje, a formação de hoje é sobre a graça de pessoas terem a vida transformada depois de se encontrarem com o Padre Pio. E eu vou contar agora a história do primeiro filho espiritual do Padre Pio. Olha só que alegria, sabe qual é o nome dele? Emanuel Brunato. É mesmo, interessante, esse aí é o Emanuel Brunato, meu xará, e ele é o primeiro filho espiritual do Padre Pio. E a história dele é muito especial, preste atenção para você entender o que aconteceu com esse homem. Ele vinha lá de Turim, do norte da Itália, e ele ouviu falar num jornal do que estava acontecendo com o Padre Pio. Lembra que os estigmas do Padre Pio começaram em 1918, a notícia começou a correr na Itália inteira e os italianos começaram a ficar saber que tinha um padre estigmatizado lá no sul da Itália. E ele viu essa notícia num jornal, era um homem de posses, um homem muito bem sucedido, mas que vivia uma vida cheia de pecados. Pense aí numa vida repleta de pecados de um homem com boas condições e que não fazia caso de Deus. E ele pecava em várias áreas, contra vários mandamentos, vivia uma vida distante de Deus, completamente distante, mas quis ir lá como curioso. Chegando lá em San Giovanni Rotondo, ele foi até a sacristia da igreja Santa Maria das Graças, onde o Padre Pio celebrava a sua Santa Missa, e chegou na sacristia. Quando o Emanuele Brunato chegou na sacristia, ele olhou para o Padre Pio e ele foi recebido com um olhar muito duro, parecido com esse aí. Eu consegui essa foto que mostra um pouco como era o olhar do Padre Pio, mas talvez fosse mais sério do que esse. O Emanuel ficou muito assustado e ele sentiu, depois ele conta esse testemunho, ele contou isso muitas vezes, que quando ele viu esse olhar, ele sentiu que parecia que o Padre Pio estava vendo o diabo. E ele saiu correndo e ele parou diante do lugar, lá o primeiro lugar onde ele encontrou, que era no claustro do convento, e ele diz que não sabe quanto tempo que ficou, mas foram horas que ele ficou chorando sem parar. Porque aquele olhar do Padre Pio mostrou para ele o quanto ele estava distante de Deus, o quanto a alma dele não estava bela. Ele chorou, passadas várias horas depois daquele choro, ele voltou para encontrar com o Padre Pio. E a cena que o Emanuel conta é que quando ele viu o Padre Pio, ele viu que ele tinha um sorriso, e segundo Emanuel, era o sorriso mais bonito que ele já viu na vida. Era um sorriso celeste. Essa foi a palavra que ele descreveu. E aquele sorriso celeste é parecido com esse que você vai ver a foto. Está vendo? O sorriso que o Padre Pio mostrou era um sorriso parecido com esse. E naquele instante, o Emanuel, depois de uma vida muito cheia de pecados, chorou. E chorou agora de alegria. E confessou todos aqueles pecados um por um e recebeu a absolvição dos pecados, o perdão do Padre Pio. E o Padre Pio o convidou para ser professor dos estudantes que estavam lá, e ele acabou ficando lá por San Giovanni Rotondo um tempo, e ele se tornou o primeiro filho espiritual do Padre Pio. O Padre Pio tinha já filhas espirituais, mulheres, mas homem ele não tinha nenhum, e o Emanuel foi o primeiro filho espiritual. Depois, claro, seguiram-se vários outros, e ele se tornou um homem, em primeiro lugar, com a vida transformada. E as pessoas que encontraram o Emanuel desde então, dizem que ele irradiava uma alegria que não tinha fim. Porque ele encontrou o Padre Pio como seu pai. E ele encontrou a vida nova em Jesus. Muitas pessoas depois vieram perseguir o Emanuel, porque acabavam perseguindo o Padre Pio. E começaram a perseguir o Emanuel, a atacá-lo de várias formas. Mas o que o Emanuel fazia? Permanecia alegre e firme. Porque a sua vida havia sido transformada.
ele tinha se tornado um filho espiritual do Padre Pio, e desde então a alegria começou a morar no coração dele, e ninguém roubava essa alegria. Tentou de várias formas, tinha brigas, tinha discussões, tinham pessoas que perseguiam ele, tinham várias coisas, mas o Emanuele permanecia feliz, porque ele encontrou um pai espiritual. E nós que estamos pedindo, batendo a porta, Padre Pio, me ajuda a ser um filho espiritual seu. Padre Pio, deixa eu ser um filho espiritual seu. E ele vai acolhendo essa multidão, agora já somos mais de 13 mil famílias ao vivo rezando juntos. E o Padre Pio foi acolhendo esses filhos espirituais agora aqui da Pompeia. E ele quer nos dar muita alegria. E ele quer dar de presente para nós uma vida nova. Quantas vezes a gente está buscando uma vida nova, está buscando uma graça para nós e para os outros, mas a alegria parece distante. Mais uma vez eu peço para a irmã colocar essa figura do sorriso do Padre Pio. Esse sorriso do Padre Pio, que esse sorriso toque o seu coração. Porque é assim que ele vê quando você busca a Jesus e a ter Jesus como verdadeiro amigo, quando você busca estar mais perto de Jesus nos sacramentos. Olha o sorriso do teu pai espiritual. Esse é o sorriso. A nossa irmã Maria Helena já está sorrindo aqui de ver o Padre Pio sorrindo para ela. Cada um de nós vai sorrindo, é muita alegria que a gente recebe de ser um filho espiritual. E a nossa vida vai sendo transformada já hoje, porque a gente escolhe mudar a nossa vida. E mudar a nossa vida e mudar a vida das outras pessoas. Hoje nós vamos clamar para que a gente tenha um coração novo e para que a gente encontre cada vez mais acolhimento e proteção na pessoa do Padre Pio. O Padre Pio está agora de braços abertos, querendo acolher esses filhos espirituais. Pede a ele: Padre Pio, eu quero ser seu filho espiritual. Padre Pio, deixa eu ser o seu filho espiritual. E ele abre o sorriso e fala: venham, vamos agora trabalhar para que essa filiação espiritual cresça cada vez mais e você vá mudando de vida para ser cada vez mais amigo de Jesus. Vá transformando o seu coração para ser um coração conectado com o coração de Jesus. Entendeu o que Deus quer de você hoje? Deus quer de você essa alegria que não tem fim. Uma alegria que não passa do outro dia de manhã, uma alegria que não passa quando as férias acabam, uma alegria que não passa quando a caixa de chocolate já não existe mais nada dentro. Não, é uma alegria que permanece, aquela alegria que não tem fim. E essa alegria de um filho espiritual do Padre Pio é quando ele nos leva a Jesus. Ele nos apresenta a Jesus e aí esse sorriso do Padre Pio vai ser eterno. Lembra quando a gente disse que o Padre Pio está lá na porta do céu esperando o último dos filhos espirituais entrar? Ele está lá na porta esperando a mim e a você, lá sorrindo, falando assim: cadê a Andréia? Cadê a Lene? Cadê o Marquinhos? Cadê a Terezinha? Está lá na porta esperando cada um chegar. E quando a gente chegar, a gente vai encontrar com esse sorriso: Padre Pio, meu pai. Ele talvez dê um beliscão na bochecha e falou assim: você deu trabalho, né? Mas pode entrar, aqui é a sua casa. Amém. A gente já toma posse dessa graça. Vamos receber o nosso testemunho então, que veio lá de Minas Gerais, da nossa irmã, que partilha conosco a grande graça que ela recebeu. E ela dá formação junto comigo. Eu dou a formação e ela também dá a formação. Vamos lá então para o nosso testemunho. Olá, meu irmão. Olá, meus irmãos. Meu nome é Rosimeire e eu moro em Poços de Caldas, Minas Gerais. Também quero testemunhar. No dia 18 de dezembro, eu peguei uma gripe muito forte, uma infecção de garganta, muita tosse. Eu tinha crise de tosse contínua e muito forte. Eu tomava remédios e nada. No dia 24, eu passei o dia todo melhor e sem tosse. E daí eu pensei: oba, vai dar certo eu ir à missa. Porque eu estava escalada nessa Santa Missa, eu e meu esposo. Nós somos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão na nossa paróquia. Fiquei super feliz. Pensa numa pessoa que ama a Santa Missa, essa pessoa sou eu. Mas na hora de ir, deu crise de tosse de novo. Acabei não indo e fiquei muito triste. Eu não fui nenhuma Santa Missa nesse dia. E na segunda-feira, dia 27, minha tosse parou. Mas a minha cabeça parecia estar cheia de ar. Entupiu meu ouvido esquerdo e começou a me dar muita tontura. E eu comecei a me preocupar, porque eu tenho a doença policística nos 2 rins, no fígado e no pâncreas. E quem tem essa doença tem mais possibilidade de ter um aneurisma.
E eu fiquei assim até o dia 31 de dezembro. Nesse dia 31, eu estava rezando com vocês ao meio-dia. Nessa hora, a câmera parou em Nossa Senhora e eu comecei a conversar com ela. E eu perguntei: Nossa Senhora, a senhora pode curar a minha cabeça? Porque eu não queria ficar desse jeito, sem sair, sem fazer nada, sem cuidar do meu pai, porque eu tenho que ajudar as minhas irmãs a cuidar dele, porque ele é acamado e depende de nós. Eu disse também para Nossa Senhora que eu não tinha dinheiro para pagar a consulta médica. Aliás, eu até tinha um pouco, mas eu estava juntando para fazer um pouco de compras de mantimento para minha casa, porque não tinha quase nada e eu também não achava justo gastar o dinheiro comigo. Foi desse jeitinho que eu falei com a mãezinha da Pompeia. Depois acabou e eu fui para a sala. Minha filha perguntou se a gente ia para a Santa Missa e eu respondi: como é que eu vou com essa tontura? Às 15 horas eu resolvi ir, mesmo com a cabeça daquele jeito. Que alegria, meus irmãos, estar na igreja, porque fazia 13 dias que eu não participava da Santa Missa. Irmão Emanuel, na hora do ofertório, fez um barulho tão grande dentro da minha cabeça que parecia que tinha explodido alguma coisa dentro dela. Depois abriram-se os meus ouvidos e a minha tontura foi curada. Nossa Senhora do Rosário de Pompeia me curou. Eu voltei para casa e não sentia mais nada. E esse é o meu testemunho. O milagre do dia 31 de dezembro, para fechar o ano com chave de ouro. Eu amo o nosso Deus, eu amo a nossa igreja, eu amo Nossa Senhora e eu amo todos vocês do Instituto Hesed. Por causa de vocês eu fiquei viciada em todas as lives. Não tem como escolher a melhor live, vocês são maravilhosos. Me ensinaram muitas coisas, principalmente a amar o nosso Deus. Irmãos, vocês são muito felizes e isto me contagia. Eu também sou muito alegre e feliz, mesmo nas tribulações. Na doença, eu não perco minha fé e nem a minha esperança. Eu amo a Deus e Ele é o meu amparo, o meu refúgio, minha força e meu companheiro no dia a dia. Nos dias bons e nos dias ruins Ele está comigo. Dia e noite eu estou na presença de Deus. Rezem por mim e minha família que eu tanto amo. Rezem também para que os meus filhos, para que eles consigam um emprego. Que Deus abençoe a todos vocês, continuem firmes para levar Jesus Cristo para muitos corações. Eu gostaria de um dia poder visitá-los. Vem vocês visitar a gente aqui em Poços de Caldas, na Basílica de Nossa Senhora da Saúde. Será um prazer. Um abraço e as minhas orações para todos. Amém, Rosimeire? Eu agradeço o convite, teve mais gente que veio aqui de Poços visitando e estavam chamando a gente para ir para essa cidade. Não é? Há muitos anos atrás eu tive fazendo um trabalho junto com meus colegas de faculdade em Poços de Caldas e amei muito a cidade. Um abraço para todos os nossos irmãos de Poços. Uma cidade muito bonita, muito especial. Não é? E agora, você viu? Ela pediu a Nossa Senhora a cura do seu ouvido para que ela continuasse a Santa Missa. E a alegria não foi roubada. A gente pode dizer que a Rosimeire é também uma filha espiritual do Padre Pio, porque ela persevera na oração e nada faz com que ela abandone a oração. Nada faz com que ela saia dessa vida de oração. E quem reza, quem luta, sempre vence na oração. Quem luta sempre vence com a oração, porque se nós lutamos com a oração, nós nos tornamos fortes e inabaláveis no Senhor.